E se tudo que você sabe sobre Five Nights at Freddy for um sonho, sim, até os animatrônicos, os mistérios, as mortes, tudo parte de uma ilusão. Mas será que essa teoria é só uma viagem ou faz sentido quando você olha mais de perto a história por trás do jogo? Vamos descobrir. Em que outro universo uma pizzaria com robôs possuídos com espíritos de crianças assassinadas seriam consideradas um negócio viável por mais de uma semana? Quanto mais anos. Em Five Nights at Freddy, o absurdo virou norma. Animatrônicos que andam sozinhos, um coelho zumbi serial killer que vive por décadas, um urso dourado com poderes paranormais e uma timeline que mais parece uma montagem feita por alguém que sonhou tudo depois de comer pizza estragada. A verdade é que quando você junta todas as peças da franquia, a única coisa que faz sentido é que nada faz sentido. E sabe o que mais é assim? Sonhos. Não é só a lógica que some no meio do caminho, é o tempo também. Cada jogo, cada livro, cada teoria embaralha a linha do tempo, como se William Afton tivesse deixado cair a Lori num liquidificador. Mas, e se não foi erro? E se foi intencional? Afinal, sonhos não seguem cronologia, eles pulam de cena em cena, misturam rostos, confundem passado e futuro, exatamente como a história de FNAF. Agora, se tudo isso é realmente um sonho do Mike, ou se a franquia só virou uma grande viagem coletiva, isso é o que vamos descobrir agora. Você também já tentou explicar FNAF para um amigo e acabou parecendo um lunático? Você sabe que horas são. Prepare suas injeções de Remnant, pois hoje vamos desvendar tudo sobre a teoria do sonho do universo de FNAF, aqui no canal Planeta Team. No FNAF 4, antes de cada noite de terror, somos recebidos por uma contagem regressiva, X dias até a festa. Só que essa festa não é qualquer comemoraçãozinha de criança, é o pior aniversário da história da humanidade. Cada trecho entre as noites mostra flashes da vida do CC, ou Criança Chorona, e aos poucos percebemos que ele está sendo aterrorizado, não só pelos animatrônicos, mas também pelo próprio irmão mais velho, o Mike, que adora meter medo no garoto com máscaras e sustos. E quem é o pai dessas duas crianças? Nada menos do que o Homem de Terno Roxo, William Afton. E durante o gameplay mesmo, a gente não tá enfrentando os animatrônicos de verdade, a gente tá encarando os animatrônicos do pesadelo, versões distorcidas, com dentes de mais e olhos de menos, saídas direto de um susto noturno de criança traumatizada. E como que se combate o medo nos sonhos? Com uma lanterna, porque, claro, em FNAF, lógica é uma coisa de gente fraca. E o ponto é, esse jogo não se passa na pizzaria, se passa no mundo real. Ele se passa dentro da mente da criança chorona. E tudo começa com a frase 5 dias até a festa, o que só reforça a ideia de que tudo isso é um grande pesadelo. Literalmente. E foi assim que um dos maiores memes da história da comunidade de FNAF nasceu. Olha só, e foi exatamente por causa dessas maluquices de FNAF 4 que o Matt Pat, do canal The Game Theorist, soltou a bomba. E se tudo isso for um sonho? Sim, ele foi lá, colocou o chapéu de papel alumínio, olhou para toda essa linha do tempo quebrada, animatrônicos bizarros e crianças traumatizadas e disse: galera, e se nada disso for real? E olha, até que faz sentido. Os eventos de FNAF 4 são literalmente pesadelos. A criança chorona tá apavorada. A festa que se aproxima é o fim da linha. E os jogos anteriores pareciam flashbacks distorcidos. A teoria estava montadinha. Só que tem um detalhe importante. Ninguém levou o cara a sério. A comunidade, que já estava ocupada conectando fios invisíveis entre pixels e sons subliminares, respondeu com um grande "tá bom então, Matt Pat". A Dream Theory virou um meme, virou motivo de piada e foi imediatamente chutada para debaixo do tapete por um fandom que preferiu acreditar em robôs com almas e almas líquidas injetadas em metal. Tipo, foi tentar explicar que o final de Lost faz sentido. Resultado? Até hoje o próprio Matt Pat usou essa teoria como uma das piores que ele já fez. O problema é que, talvez ele tenha tido razão antes da hora. Você acha que essa teoria do sonho faz sentido ou é delírio coletivo? Então se inscreve no canal, porque a seguir vamos abrir o baú da vergonha e mostrar por que essa ideia de sonho é mais furada que o próprio William Afton dentro do Springbone. A teoria do sonho é tão ridícula que parece coisa que a Peppa Pig escreveria depois de jogar FNAF por 15 minutos e decidir que tudo era só um cochilo pós-almoço.
Ninguém, absolutamente ninguém, acreditava que Scott Calton passaria anos alimentando essa comunidade obcecada por pistas, por mensagens escondidas, por revelações bombásticas de lore, para no fim dizer que tudo era na verdade um sonho de criança. Ignorar o trauma do CC para dizer que tudo é um sonho é tipo assistir A Lista de Schindler e sair reclamando que faltou romance. Inacreditável. E pior é que FNAF 4 tem uma das partes mais importantes de toda a lore. É aqui que a gente vê o trauma do CC, a revelação que o protagonista da história era o filho de William Afton. A outra revelação também é que o Mike matou o próprio irmão. E principalmente, isso aqui é literalmente o momento da virada na loucura da cabeça de Afton. Essa parte da história é tipo a espinha dorsal emocional da saga, e os fãs estavam ali, vidrados, tentando entender cada detalhe, enquanto alguns estavam ocupados gritando, é tudo um sonho, no final da sala. Focar nisso é tipo Elizabeth Olsen, olhar nos seus olhos e dizer, eu te amo. Mas você já tá distraído, porque uma das alças da mochila dela tá torta. Contra todas as expectativas e para desespero dos fãs que riram da teoria do sonho por quase uma década, o filme de FNAF resolveu abraçar justamente esse conceito. No longa, o Mike Smith passa boa parte da trama tentando induzir sonhos lúcidos para reviver memórias do passado e descobrir pistas sobre o desaparecimento do irmão, Garrett. Sim, isso mesmo. O protagonista do filme basicamente dorme para avançar a narrativa, enquanto todo mundo achava que a ação ia rolar no restaurante mal assombrado, com jumpscares e animatronics. O Mike estava deitado com um travesseiro na cara e um mindset investigativo de quem vai dormir para resolver mistério. E como se não bastasse, é nesses sonhos que aparecem os espíritos das crianças mortas, aquelas mesmas vítimas do William Afton, que agora servem como projeções oníricas guiando ou manipulando o Mike. É tudo muito simbólico, nebuloso e sim, muito parecido com a proposta da teoria do sonho. A grande ironia, algo que era tratado como piada entre os fãs mais hardcore, acabou virando uma peça-chave da adaptação oficial, ou seja, talvez Matt Patch tenha rido por último, só que ninguém achou graça. A real é que seria simplesmente impossível adaptar Five Nights at Freddy para o cinema seguindo a mesma lógica dos jogos. Nos jogos, a história não é entregue de bandeja, a graça da lore de FNAF sempre foi essa, o caos, o charme confuso, fragmentado, que faz a internet virar-se assai digital, tentando descobrir quem morreu, quem voltou, quem virou animatrônico e quem nunca existiu. Mas em um filme, não tem como fazer isso funcionar. O público médio não vai sair da sessão para assistir 6 vídeos do Matt Patch e montar um mapa mental só para entender que o coelho amarelo é mau. O filme precisava de um enredo direto, emocional e compreensível, e é aí que a teoria do sonho entra como uma solução conveniente. Ao usar essa piada onírica, o roteiro conseguiu dar uma desculpa para a exposição emocional, reconectar o passado com o presente e ainda agradar os fãs com olha só, a gente viu a piada e usamos mesmo. É uma adaptação que sabe que a lore é um circo, mas que precisa fingir que tem lógica, pelo menos por 1h40. Se você já se sentiu pessoalmente atacado por alguma teoria de FNAF, comenta a hashtag sonho, porque no próximo tópico a gente vai falar do mestre por trás do caos, Scott Calton, e a sua relação bonita com os fãs. Scott Calton nunca escondeu que transformar FNAF em um filme foi um dos maiores desafios da carreira dele. O cara praticamente escreveu um diário no Reddit, compartilhando cada tropeço, cada reescrita, cada vez que jogou o roteiro no lixo e começou tudo de novo. Ele fez isso porque, desde o começo, FNAF foi construído junto com a comunidade, ouvindo teorias, lendo fóruns e deixando os fãs quebrarem a cabeça com cada detalhe. No fim das contas, a teoria do sonho no filme não foi só um recurso narrativo, foi um aceno sincero a todos nós que passamos anos tentando decifrar essa loucura. Como se Scott dissesse, eu vi vocês e obrigado por sonharem comigo.